Olá, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Estamos aqui, um momento muito especial para nós do Mevan Missão Sudeste. Essa missão que compõe os 4 estados do Sudeste do Brasil, aonde temos um trabalho a partir do nosso querido pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, um trabalho que dá apoio, cuidado, edificação para todos os pastores cujas suas igrejas, as igrejas dos quais eles são responsáveis, estão linkadas, vinculadas ao Ministério Mevan. Então, aqui no Mevan Missão Sudeste, a gente tem um trabalho muito lindo e esse trabalho acontece nesses estados, e cada estado tem uma equipe, um núcleo de casais de pastores que trabalham, que tem uma responsabilidade maior de fazer toda essa gestão, todo esse cuidado que é a missão maior do Mevan Missão Sudeste. E aqui no estado de São Paulo, em especial, aonde eu moro, que eu moro em Campinas, aqui no estado de São Paulo, nós temos 10 casais que compõem essa equipe. Na verdade, 11, e 2 deles hoje estão na Europa. E o Mevan tem uma palavra profética: Brasil, Europa, Israel. É um circuito que o Senhor, uma palavra que o Senhor deu a todos nós. Quem está na missão Nordeste também está nesse veio dessa palavra. O Senhor deu uma palavra há poucos anos atrás, para os próximos 10 anos do Mevan, que nós faremos um circuito entre Brasil, Europa e especificamente depois a nação de Israel. Então nós temos 2 deles lá, que na Europa hoje, que é o pastor Rodrigo Barusco e também o pastor Leandro e a pastora Karine, e o pastor Rodrigo e a pastora Soraya. Embora a gente tenha a missão Europa, juntamente com o pastor Denis, com o pastor Rafael, mas nós temos 2 membros especificamente da missão Sudeste na Europa. E aqui nós são 9 casais, e desses 9 casais tem 5 homens que estão hoje aqui nessa mesa, 4 deles convidados meus, que é o pastor Wagner, da cidade de Mauá, juntamente com a pastora Renata, o pastor Luiz Paulo, da cidade de São Paulo, capital, juntamente com a pastora Marli, o pastor Jean, que é daqui da cidade de Campinas, juntamente com a sua esposa, a pastora Jéssica, e o nosso querido pastor Ricardo Costa, juntamente com a pastora Andréia, que são de Carapicuíba, mas acabaram de serem enviados para Campinas, estão aqui com a gente. E esses homens, juntamente com mais 4 casais, pastor Emerson Feitosa, pastora Kátia, que também é de São Paulo capital, que não estão aqui hoje conosco, pastor Júnior, pastora Ju também não estão conosco, o pastor Márcio e a pastora Patrícia, que não estão hoje aqui conosco. O pastor Medina, da cidade de São José do Rio Preto, juntamente com a pastora Elaine, que não estão aqui conosco, mas nós estamos aqui nesse grupo. Estou fazendo um aproveitamento de visita desses meus queridos amigos para falar um pouquinho aqui do Mevan Missão Sudeste e da sua missão, do seu propósito e do seu objetivo. Volto a repetir, o Mevan Missão Sudeste é uma missão que trabalha em apoio aos pastores cujas suas igrejas, as igrejas das quais eles são responsáveis, estão vinculadas ao Ministério Mevan. Eu quero deixar aqui a oportunidade para o pastor Luiz Paulo, pastor Jean, pastor Ricardo Costa e pastor Wagner dar o seu alô de entrada para que a gente coloque um assunto aqui na mesa que a gente tem que ser de muita relevância para os nossos dias. Não é só para os nossos dias, as coisas que em Deus são relevantes para todos os dias, mas em determinados tempos elas se tornam cruciais e a gente quer abordar isso aqui. Pastor Luiz Paulo, teu alô aí. Que honra, pastor Juscelio, meus amigos, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, a você que está nos assistindo.
É muito bom fazer parte desse movimento que o Senhor tem gerado, né, no estado de São Paulo, principalmente aqui, mais especificamente na nossa região lá em São Paulo. Muito bom ver o que Deus está fazendo através da mesa de pastores ali na Vila Prudente, ver o que o Senhor tem já realizado, né, nesses últimos anos, praticamente 2 anos e alguns meses, que a gente tem aberto a nossa casa para receber os pastores e pastoras ali da nossa região. E tem sido muito produtivo ver a importância desse trabalho no contexto não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, né? A quantidade de pastores e pastoras que hoje se conectaram, estão assentados a uma mesa de comunhão, uma mesa de atendimento, uma mesa de apoio às suas vidas, seus corações. É muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos compartilhando. Amém. Glória a Deus. Meu amigo pastor Jean Carlos. Olá, muito bom poder estar aqui junto com todos vocês e falar dessa missão. Para mim tem uma relevância e um significado muito grande, muito forte, porque embora é uma missão, a gente procura ser intenso em tudo que a gente tem feito, mas isso não tem se tornado pesaroso nem cansativo. Pelo contrário, tem sido muito prazeroso. Temos tido uma satisfação enorme em poder estar, de certa forma, operando com o avanço e o crescimento de pastores e a nossa equipe em especial. O Senhor tem nos dado uma graça, juntamente com o pastor Juscelio, de nos tornarmos de fato família. Essa equipe tem se tornado de fato família. Não é só uma equipe de serviço, é uma equipe de relacionamento. E a cada dia que passa, esse relacionamento tem se tornado estreito. E quando a gente olha ou se depara um com o outro, de repente a gente atravessa essas fronteiras de serviço, de um trabalho. A gente acaba tendo uma relação mais precisa e íntima de irmãos. Parece que a gente saiu do mesmo ventre, mas de fato, pelo propósito, nós saímos do mesmo ventre, e por isso que para nós esse trabalho, esse serviço não é cansativo nem é pesaroso, pelo contrário, é um prazer enorme poder servir essa casa, nessa missão. Pastor Ricardo Costa, meu querido. Um prazer também poder estar aqui com cada um de vocês e fazer parte daquilo que Deus está fazendo, né? Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho, né? E a gente consegue enxergar esse encontro. Essa semana que vem vai fazer um mês que nós estamos morando aqui já, todo esse processo de adaptação, estamos sendo inseridos em tudo isso que está acontecendo, e o nosso prazer é poder servir, fazer parte daquilo que Deus está movimentando no Brasil e nas nações. É uma honra, pastor, poder estar com vocês aqui. Amém. Pastor Wagner Carapicuíba. Carapicuíba, pastor Ronaldo, pastor Ricardo. De Mauá. Só faltou dizer que era palmeirense. Aí não, aí pode errar a cidade, mas não é o time, né, pastor Wagner? Pastor Wagner, Mauá. Para nós tem sido um privilégio, né? Não só participar da mesa Missão Sudeste, mas também estar aqui, né? Junto com os irmãos, junto com os homens que eu acredito muito que têm transbordado seu coração, né? Porque muito mais do que um ajuntamento é impartir o coração, né? E nesses anos, eu falo para mim, para minha casa especificamente, né? Para minha esposa, para minhas filhas, porque aquilo que nós temos vivido tem refletido na vida dos pastores do ABC, ali em Mauá, na região, e também para os pastores da nossa igreja. Nós temos encontrado um lugar de refúgio, um lugar onde aquela falta de credibilidade que muitos pastores tinham, não credibilidade, falta de credibilidade das pessoas, deles mesmos não acreditarem mais na igreja. Muitos pastores que têm chegado na mesa estavam desacreditados. De si mesmo até, né? De si mesmo. Eles mesmos já não confiavam mais que pudesse existir uma equipe, um lugar, uma mesa onde houvesse transparência, houvesse confiabilidade, né? E nós temos encontrado isso na missão, né? Tantas pessoas que têm chegado, né, mês após mês,
muitos deles desconfiados, né? E aí vai conhecendo, vai se soltando, vai conversando num relacionamento. Isso tem sido muito bom. Eu volto a dizer, primeiramente para minha casa, porque eu era um desses pastores, Sim. né? Não preciso falar aqui, mas os irmãos, o pastor Juscelio sabem que há 6 anos atrás, como eu cheguei, né, na mesa, na missão, no Mevan, e hoje a gente para um pouquinho para olhar para trás e ver toda a trajetória e tudo aquilo que Deus construiu em nós e através de nós, tem sido algo muito poderoso. E eu louvo a Deus por esse privilégio. Amém. É muito lindo realmente o que Deus tem feito, mas para elucidar um pouco mais, trazer um pouco mais clareza sobre a missão, o Mevan Missão Sudeste. Volto a repetir, o Mevan Missão Sudeste, ela é uma obra, uma missão que tem como objetivo dar algum tipo de suporte, apoio, aproximação aos pastores cujas igrejas são vinculadas, têm algum vínculo com o Ministério Mevan. E nós temos uma operação no estado de São Paulo, uma operação em Minas Gerais, temos uma equipe em Minas Gerais, vai passar por essa mesa aqui também para falarmos um pouquinho do estado de Minas Gerais. Temos uma equipe no estado do Rio de Janeiro, a equipe do Rio de Janeiro vai passar por essa mesa também para a gente falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro. E ainda não temos uma equipe no Espírito Santo, porque estamos num desenvolvimento de poder chegar até lá. Temos pastores no Espírito Santo que são vinculados ao Mevan, mas ainda não temos essa equipe da Missão Sudeste em operação lá. E aqui então, no estado de São Paulo, nós temos algumas mesas de comunhão. Como é que acontece? Uma vez por mês, o apóstolo Luiz Hermínio vem a Campinas. E sempre ele fica uma noite, normalmente quase sempre, terça-noite e quarta pela manhã. Já temos todas as datas que ele vai vir durante todo o ano. Inclusive, se você quiser saber dessas datas, você entra na página, no Instagram do Mevan Missão Sudeste, e ali você vai ter todas as informações das vindas dele, as datas e todas as informações do Mevan Sudeste e suas operações no estado de São Paulo, também Rio e Minas. E ele vem uma vez por mês aqui, mas na continuidade nós temos as mesas de comunhão com os pastores, que são algumas antenas que vão acontecendo, alguns pontos especiais. Uma mesa dessa acontece em Ribeirão Preto, através do pastor Miguel, que eu esqueci de falar, e a pastora Andréia, e o pastor Jean, que dá um apoio direto lá em Ribeirão Preto, para saber as datas também aqui no Instagram. Eu não sei se nós estamos aqui pelo canal, mas as informações estão no Instagram, Mevan Missão Sudeste. Também temos uma mesa de comunhão de pastores na cidade de São José do Rio Preto, com o nosso querido pastor Medina, pastor Elaine. Acontece todos os meses, já temos a data. Temos uma mesa de comunhão também, que está sob a custódia da mesa de São José do Rio Preto, que eu estou tentando lembrar. Araçatuba. Araçatuba, isso mesmo. E temos, aí vindo mais para cá, temos aqui uma mesa de comunhão em Campinas, sendo que a mesa de comunhão em Campinas, ela acontece numa configuração um pouquinho diferente. Nós passamos o dia todo junto, é um número menor de pastores, são até 25 pastores que fazem a inscrição e vêm com as suas esposas, e nós passamos um dia inteiro junto. Nessa mesa de Campinas, então a gente ganha reforço. O pastor Paulo vem dar um apoio para a gente, o pastor Ricardo vem dar um apoio para a gente, o pastor Wagner, amanhã, né? Hoje que nós estamos gravando na sexta, amanhã sábado, nós vamos ter esse dia, é por isso que eles já estão aqui conosco. Começaremos às 8 horas da manhã, vamos até às 4 horas da tarde, com conversação pessoal, em pequenos grupos, e coletivo, porque é no máximo 25 casais de pastores. Essas datas também você pode ter.
Aí temos uma mesa de comunhão que acontece também em São Paulo, capital, em duas localidades. Uma na Penha, numa casa ministerial, chamando Adoração em Vida. Comunhão e adoração. Eu confundo comunhão e adoração com verdade. Comunhão e adoração. Pastor Emerson Feitosa, pastora Kátia, o pastor Jean dá um apoio lá também. Eu também dou um apoio, o pastor Luiz Paulo também está junto. E temos também, uma vez por mês, na Vila Prudente, ali na Igreja Virtude, que do nosso querido pastor Luiz Paulo, a pastora Marli, o pastor Emerson Feitosa também aparece lá para dar um suporte, pastor Jean, eu. No ABC Paulista, ali em Mauá, então, a mesa de comunhão com os pastores acontece lá também, com o pastor Wagner e a pastora Renata. Também tem um apoio da minha parte, também tem um apoio do pastor Jean. Enfim, são pontos de conexões que a gente criou para que houvesse uma aproximação maior. E nesses pontos de conexão, a gente vai construindo relacionamentos, vai ouvindo e sendo ouvido. E a partir daí o próprio Deus, o próprio Senhor, vai criando as devidas identificações, mais com o pastor Luiz Paulo, mais com o pastor Wagner, ou o pastor Ricardo Costa, o pastor Jean. Ali Deus vai proporcionando uma ou duas pessoas ou três de um lugar mais seguro, aonde a gente possa ter o nosso coração ouvido, ter a nossa casa ouvido, porque a obra, a missão do Mevão Missão Sudeste não visa o crescimento da igreja, ou não visa a estratégia para a igreja, não. Ela tem um foco. A casa do pastor, a família do pastor, seu casamento, sua saúde espiritual, sua saúde emocional, seus filhos, manter a estola sacerdotal e a casa sacerdotal de pé. Nós entendemos que quando um líder anda sozinho, ele se coloca num lugar muito, muito, muito vulnerável. Sabemos também que não é em todo lugar que o pastor ele pode gritar por socorro. Muitas vezes ele implode, ele não explode, mas ele vai implodindo. Eu sempre digo que a hemorragia externa, ela grita, ela assusta, mas ela não mata. A hemorragia interna não. Ela não assusta, parece que a pessoa não sabe se tem alguma coisa ou não, mas essa mata. E eu diria que a hemorragia interna, o sangramento interno, na vida de muitos pastores, na vida de muitas pastoras, tem matado muitos homens e muitas mulheres de Deus aos poucos. E tem coisas que você pode morar na casa do Benihim, o Billy Graham pode ressuscitar e morar com você. Você vai encontrar só em Deus e você vai ter só de Deus no teu lugar secreto. Agora, tem coisas que você pode orar e jejuar 24 horas por dia, que Deus só vai te dar através do corpo. Uma coisa não substitui a outra. Então, a gente se estimula a uma vida vertical, mas dentro da missão, a gente trabalha a nossa horizontalidade, que é ali que você tem um termômetro de como está a sua vida vertical. São as suas relações mais próximas, é onde estoura, é onde adoece. Adoece os filhos, adoece o casamento, adoece a nossa vida pessoal. E nós sempre entendemos que um homem, uma mulher de Deus, ele não pode andar sozinho, até porque se ele mesmo andando sozinho, ele vai estar com o microfone na mão toda semana, exigindo, pedindo, implorando e tentando trabalhar na sua comunidade de fé uma palavra chamada unidade. Quanto que ele mesmo vive isolado como líder, vive isolado como pastor, mas vai falar toda semana e espera que a igreja esteja unida. Não adianta, isso não é uma coisa que você ensina, isso é uma coisa que você transfere. Por isso, a Mevão Missão Sudeste está aí, porque a gente acredita em Luiz Paulo, que é um perigo
não é bom, sozinho. né? Não é bom que o homem Viva só. viva só. Quero É te ouvir. interessante, né? Porque eu acho que Provérbios 18 fala assim que o solitário busca Aquele- o seu próprio interesse aquele que e se se isola, insurge contra a verdadeira sabedoria. isso. E até uma questão de inteligência, não andar em unidade ou estar com alguém, burrice né? andar só, É né? burrice andar só, né? E a gente tem visto o quanto isso tem sido saudável. Eu, particularmente, tenho tomado esse cuidado e tenho tido a graça de Deus de ter uma mesa sempre colocada diante de mim, ouvir conselheiros, ouvir pessoas que me instruam. Andar sozinho é realmente um perigo. Quando você tem alguém que pode pegar no teu braço, olhar nos teus olhos, não só exortar, porque a gente acha que alguém que vai nos ajudar só vai nos exortar, mas não é. É nos animar, é nos fortalecer, é ouvir coisas que muitas vezes nós não temos como pastores, um ambiente na nossa comunidade de fé para derramar os nossos liderados. Como o pastor falou, às vezes está lá no microfone pregando, sustentando, mas você também precisa ouvir. E eu acho que uma vez eu li uma frase que fala assim: se você quer se levantar para ensinar, você precisa sentar para aprender. Então, andar sozinho tem essas duas vias, né? Você receber algo para poder se levantar para dar, né? O pastor Juscelio, ele é o rei das parábolas, né? Tem Como é umas que é o parábolas rei que das parábolas? você nunca esquece. E ele sempre cita algo muito interessante que é pertinente para esse momento. É que na lei da predatoriedade, né? O que, Isso. que o predador faz? Ele vem, ataca o bando e ele espalha o bando. O que fica sozinho é o que ele vai atacar. Que vai ficando Então, para trás, né? Que vai se isolando. Então, aquele que vai se isolando, que vai ficando sozinho, se torna uma presa fácil. Mas uma coisa muito, muito importante sobre não andar só é a gente entender que para andarmos em unidade, para andarmos com alguém, ou estarmos com alguém, a gente precisa acionar uma lei. E o nome da lei que eu daria para quem deseja não andar sozinho é quando no Gênesis diz, né? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á. Então, andar em unidade tem que ser acionada a lei do esforço. E às vezes, muita gente não consegue andar em unidade porque não tem a capacidade de acionar a lei do esforço. Porque você vai ter que lidar com situações que diferem das suas, pensamentos que diferem dos seus, gostos, manias e etc. E no casamento, a unidade só acontece porque ambas as partes acionam essa lei. E às vezes você tem que ver coisas que você não gosta, coisas que você não pensa igual, mas por conta da unidade você aciona a lei do esforço e por isso permanece casado. Então, por que estamos aqui hoje? Não é porque nós temos os mesmos gostos, as mesmas vontades e etc. A gente está aqui hoje porque no dia em que a gente percebeu que um ou outro tem coisas diferentes, a gente apertou o botão da lei do esforço e a gente permaneceu e está aqui hoje. Eu acho que essa é uma chave muito importante. É que interessante, né, pastor? Assim, quando Deus criou o homem, ele já colocou um princípio no homem, que a gente fala muito pro casamento. Mas não é bom que o homem viva só. E a gente atrela isso muito à questão do casamento, do homem se unir a uma mulher. Mas é um princípio. O ser humano é um ser sociável. Se o homem não tem relacionamento, ele vai ativando a solidão. E a solidão, ela emburrece. Então, quando a gente anda junto, quando a gente, de alguma forma, se dispõe a caminhar, ainda que se esforçando, você está ativando o princípio que Deus liberou. Não é bom que o homem viva só. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um se levantar, os dois vão resistir. Tudo isso é muito importante. E eu acho que a mesa, principalmente no ambiente pastoral, no ambiente do líder, daquele que até está tendo êxito, porque a gente acha que só pode andar... quem precisa andar junto é quem não está tendo êxito. Quem precisa andar junto é aquele que não está tendo resultado. Isso é O meu pastor, o apóstolo Zemina, ele gosta muito de falar sobre Pedro. Pedro pescou uma noite toda, não pegou nada, mas também não afundou. Quando ele encheu o barco, ele foi afundando. E aí ele pediu ajuda. E ele diz assim, ó, a gente precisa mais de ajuda quando está dando certo Quando não está dando. ou de quando não está dando. Porque de alguma maneira,
quando tem um tipo de dor que faz a gente clamar a Deus. Mas eu gosto de pensar sobre isso que vocês dois estão falando, porque a gente pode conjecturar muitas coisas sobre a lei da unidade, mas a maior dela é você considerar o conselho de Deus. O pastor Jean, quando prega, ele sempre fala uma frase, que ele diz que ser quebrantado é dar razão para Deus. Então, se Deus diz que não é bom que o homem esteja só, não insista em querer dar certo de outra forma. Se Deus diz não é bom que o homem esteja só, não queira insurgir contra essa sabedoria. Porque ainda que isso tenha sido usado como um princípio exclusivamente aplicado ao casamento, o casamento não resolve um problema de ser só. Tem pessoas solteiras que não estão só. E tem pessoas casadas que estão só. Exatamente. Porque se aliançaram, mas não absorveram o conceito e o princípio que não é bom estar só. Porque Deus está dizendo que Ele fez o homem para relacionamento. E isso ninguém vai mudar. Assim como se você for buscar no outro aquilo que só Deus pode te dar, você também adoece o relacionamento. Você quer buscar em Deus aquilo que Ele estabeleceu, que é o corpo que vai te dar, você adoece e você vai ficar de mal com Deus. Porque chega uma hora que você briga com Deus porque você acha que está fazendo tudo certo e Deus não está respondendo. Aquilo que Ele vai dar através do corpo é através do corpo. Aquilo que Ele vai dar através dele no secreto é através dele no secreto. Não adianta a gente querer exaltar uma perna ou uma asa desse avião e ignorar a outra. Não. Só que aqui, nesse momento, nós estamos falando sobre a asa desse avião, que ela é equilibrada através dos relacionamentos, de você ter uma mesa. É claro que você não vai se abrir para todo mundo, é claro que você também não vai ter unidade com quem pensa totalmente diferente, crê totalmente diferente. Não. Mas em algum momento você vai ter que se render ao universo relacional, onde a tua fraqueza, onde a tua vulnerabilidade, ela vai estar desnuda, porque senão ela vai te matar. Porque o que nos mata não é o que todo mundo vê. O que nos mata é o que só a gente vê. O que nos mata não é o que todo mundo sabe. O que nos mata é aquilo que só a gente sabe. O que nos mata não é aquilo que eu faço em público. O que nos mata é aquilo que a gente faz escondido. Essas áreas da nossa vida que a gente protege. Não protege porque é hipócrita. Não protege porque é mentiroso. Não protege porque é mau. Não. Protege porque é uma área dolorida que gera dor e vergonha. E a gente pensa, protegendo já dói como dói. Se eu desproteger e deixar alguém tocar, principalmente se eu já tive a experiência de um dia desproteger para ser curado e fui ferido. É aquela história. Se você um dia, uma mão que tocou a tua intimidade, não circuncidou, castrou, você vai ficar de mal com a faca para sempre. Só que a mesma faca que castra é a faca que circuncida. Então o problema não é a faca, mas que ele estava com a mão nela. E quando a gente tem algumas marcas negativas, registros negativos, numa determinada área da nossa vida, a gente tende a não permitir mais que ela aconteça, abandonar ela. O pastor Ricardo Costa tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o problema não é o erro, o problema é o engano. Errar no errado a gente detecta fácil. O problema é que a gente erra no certo. Ele diz que errar, estar no erro é você estar na estrada errada. Estar no engano é você estar na estrada certa, mas no sentido contrário. E querer dar certo sozinho, como líder. E quando eu falo sozinho, não significa dizer estar distante das pessoas. Não. Um líder pode estar no meio da multidão e ele pode estar totalmente sozinho. Eu acho que, pastor, assim, a frase que o senhor falou, né? Não adianta você procurar em Deus aquilo que o homem vai te dar. E o contrário também, não adianta você procurar no homem aquilo que só Deus pode te dar. Precisa ter claro que o pastor precisa ser pastoreado. Quem cuida precisa ser cuidado. Sabe, e eu acho que é o maior perigo, né? Acho que a maior preocupação de um pastor
quem vai cuidar de mim? De alguns anos para cá, eu tenho estudado de forma minuciosa a movimentação de Jesus. Nós sabemos que todos os homens e mulheres da Bíblia são referências. Apenas Jesus se tornou modelo. Ele não é só uma referência, ele é um modelo. Né? Por que os homens são referências? Porque eles têm pontos negativos e positivos. Jesus não tem ponto, ou não tinha e não tem ponto negativo, ele só tem ponto. Então ele é um modelo. Então, nós podemos olhar como Jesus começou. Jesus poderia ter começado na Galileia ressuscitando um morto, curando o enfermo, e nós estaríamos aqui do mesmo jeito, sem problema nenhum. Mas antes de Jesus fazer qualquer milagre, ele saiu da Galileia para o Jordão. O caminho mais curto tinha 117 quilômetros. Isso significa que se ele foi a pé, ele passou uma semana andando para ir até João Batista. E o batismo de João Batista era de arrependimento. E a pergunta que nós temos que fazer é: Jesus foi se arrepender do quê? Do quê? A grande verdade é que Jesus já tinha saído de um útero espiritual. Ele tinha saído de um útero físico, que era o útero de Maria. Mas ele ainda não tinha nascido no útero ministerial. Então Jesus passou por 3 úteros. Jesus poderia ter começado por um milagre, mas ele caminha 117 km para ir até João. Para quê? E quando ele sai das águas, o céu se abre e diz: esse é o meu filho amado em quem tenho alegria. A pergunta é: o céu está alegre por quê? Porque ele se batizou? Óbvio que não. Quando Jesus chega, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz: eu que preciso ser batizado por ti, você vem a mim. Jesus diz uma palavra que é muito chave. Ele diz: convém que seja assim para que se cumpra toda a justiça. Essa palavra justiça no grego é de kaiosune, estado daquele que é, como deve ser, condição pela qual o homem é aprovado diante de Deus. Então, é muito importante você ver como Jesus começou. Ele não começou fazendo, ele começou reconhecendo. E parece que a maioria de nós, ministerialmente, começamos fazendo e não reconhecendo esse nível de autoridade. Nascer de novo, só Deus pode fazer isso através de Cristo Jesus. Mas a impressão que eu tenho é que falta um nascimento ministerial. E aí a gente passa a viver, passa a andar de forma solitária, acaba se perdendo no fazer, ao invés de reconhecer esse relacionamento, esse estar juntos. Então eu gosto muito de ver essa movimentação de Jesus, que antes de fazer qualquer coisa, ele foi se encontrar com alguém e viver esse relacionamento. E quando Jesus, depois de algum tempo, estava no templo pregando, ensinando, perguntaram para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Ele falou: eu vou responder com uma pergunta. O batismo de João era dos homens. Vale ou não vale? O batismo de João vale ou não vale? Né? Porque se vale, não precisa nem perguntar, está respondido. Nossa grande questão são os extremos. Tem pessoas que andam com Deus e não andam com ninguém. E tem gente que anda com um monte de gente, mas não anda com Deus. Como o pastor diz, como é que é a frase? Todo extremo é beirada de precipício. Né? Todo extremo é beirada de abismo. Essa é uma frase do pastor Cote. E ela está sempre no desequilíbrio. Pastor, eu acredito muito que esse problema de andar sozinho, na verdade, ele é uma denúncia. Que o problema em si, ele não está... A raiz do problema não está naquele que anda sozinho. Na verdade, está dentro do que ele carrega, das feridas, das decepções que ele teve, que, como o senhor disse, da hemorragia. É isso que o faz andar sozinho. O andar sozinho é só uma denúncia de algumas frustrações, de algumas decepções. Por exemplo, andar sozinho é uma quebra de relacionamento. A primeira quebra de relacionamento foi com Adão, depois da queda, que faltou ao encontro. Ali ele andava com o Senhor, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Então, o que causou Adão quebrar um relacionamento com o Senhor? Foi uma queda, foi a permissão que ele deu do pecado, né, tomar a vida dele. E é interessante que quando Adão ele falta ao encontro, eu acredito muito, ele falta pelo medo daquilo que o Senhor tinha dito para ele, que ele ia morrer. E a Bíblia diz que se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, ele fica só. Então, o que tem muito no ser humano, principalmente nos pastores, é algo que
é um orgulho, talvez, é algo que ele deixou carregar na vida dele, que ele pensa assim, eu não vou submeter a ninguém, porque lá atrás eu me submeti a uma cobertura e me feri. Só que por conta de alguém que ele tinha como uma referência e quebrou os princípios, então ele acaba ficando magoado, machucado e acha que todo mundo é igual. Então, nessa questão de andar só, né, não é bom que o homem viva só, eu abro mais um leque aqui na mesa, que é o leque de nós precisamos também tomar muito cuidado com quem nós andamos. Porque às vezes, Judas, por exemplo, ele andou por 3 anos com Jesus, mas ele não andava com Jesus. Ele só estava ali presente. Mas o coração dele não estava convertido ao coração do Senhor. E quantas vezes nós fazemos o contrário, ao invés de nós não fazemos o papel de Judas, mas nós trazemos para dentro do nosso barco, como Jonas, alguém que não era para estar ali. E aquilo acaba trazendo uma tempestade sobre as nossas vidas. Porque quando aqueles marinheiros permitiram que Jonas entrasse no barco, foi uma desgraça para eles. Eles tiveram que jogar tudo no mar, eles perderam tudo. E depois que eles jogam Jonas no mar, eles não recuperaram aquilo que eles perderam. Por quê? Porque eles permitiram que alguém que não era para estar no barco dele entrasse no barco dele. Agora, andar sozinho é algo muito perigoso, mas também nós precisamos ser criteriosos com quem nós vamos andar, quem vai nos aconselhar, quem vai falar na nossa vida, quem vai dar as diretivas na nossa casa. Porque não basta apenas andar com alguém. Tão importante quando seguir viagem é saber com quem está viajando, né? Tem uma frase que diz isso. Mas eu vejo que hoje, assim, uma das coisas que a gente precisa resgatar mesmo é a consciência dos princípios corretos, dos fundamentos corretos. E se essa mesa aqui, ela fala para pastores e fala aos corações dos pastores, aqui são todos pastores, a gente precisa ter essa consciência mínima. O que eu espero no seio da congregação, da comunidade de fé, que Deus me confiou, eu vou precisar viver isso também. Eu não posso me separar de um lugar onde eu tenho que agir como ovelha. Eu sou pastor na minha comunidade de fé, mas eu não posso me separar. Então, o pastor está lá, todo culto, faz a oferta e tem esperança que haja generosidade no coração, no seio da igreja. Enquanto que ele mesmo não tem uma prática de uma pessoa ofertante, ele não rompe isso na sua própria vida, mas ele tem uma esperança que isso acontece na congregação, que ele pastoreia. O pastor, ele faz um retiro para casais, um congresso para casais. Ele tem esperança que ninguém falte, que toda a igreja vai. Ele nunca foi no retiro de casais. Ele não vai no retiro de casais. Então, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? É porque a gente tem a gente vai trocando o ofício pelo vício. O ofício sacerdotal pelo vício de fazer a obra de Deus. Então a gente aconselha a pessoa a semana inteira, mas não senta para ser aconselhado. A gente quer ter êxito, quer ser próspero em coisas que a gente não se submete. Nós queremos que a igreja tenha no coração dela uma submissão ao pastoreio, uma submissão à sua liderança, que isso é bíblico, precisa ter. Mas o pastor mesmo não se submete, não responde para ninguém. Então, não tem mágica nas coisas de Deus. Não existe fórum privilegiado. O pastor diz que o povo prega que precisa orar e ele não ora.
Não tem fórum privilegiado. A gente acha que a gente está como um senador, que o cidadão comum tem erros que ele não pode cometer, mas eu posso, porque eu não vou preso, eu não vou ser julgado, porque eu tenho um fórum privilegiado, porque eu me candidatei a pastor e fui eleito. Isso não existe. Não se insurja contra a sabedoria. Então, esse primeiro conceito ele tem que cair no meu coração. Quando ele cair no meu coração, aí eu vou para o meu segundo passo, que é esse mesmo que o pastor Wagner está falando, que eu vou buscar um lugar, ou vou me abrir, mas vou ser criterioso também. Mas mesmo sendo criterioso, Wagner, em algum momento, Deus vai medir o seu coração. Deus vai medir até onde esse conceito caiu no seu coração. Porque se esse conceito que você tem, ele é arrancado na primeira vez que alguém te engana, não, você só crê numa coisa se ela dá certo. Não. Eu sou provado na minha convicção quando eu me exponho à palavra de Deus. Em algum momento o próprio Deus vai fazer não dar certo. Por quê? Porque isso prova a minha convicção. Isso prova a minha qualidade de fé. Qual o problema das pessoas, das pessoas que estão feridas? Alguém me tocou de forma equivocada, não deixo mais ninguém me tocar. Então ele morre tendo uma razão para aquilo. Ele não está errado, ele está certo. O motivo é legítimo, porém isso não leva ele a lugar nenhum. Imagina, pastor, o cara é ferido por um assaltante na rua, é um homem que fez mal a ele, que, sei lá, baleou, esfaqueou. Mas quem é que vai promover a cura? Ele é levado para o hospital. Quem que vai promover a cura no coração? Um outro homem. Então, a figura do homem, não do homem... Sim, o ser humano. O ser humano, ele tem o poder, tanto para ferir, quanto para curar. Então, eu acho que a pessoa que é ferida, ela precisa entender isso. Um ser humano me feriu. Sim, achei muito interessante. Um ser humano deu um tiro e colocou uma bala lá dentro. Agora o ser humano vai enfiar uma faca e vai tirar. E assim, um tá promovendo destruição, o outro tá promovendo cura. Então eu não posso perder o crédito, eu não posso deixar de dar crédito ou deixar de acreditar naquilo que Deus fez porque alguém usou errado uma autoridade, né? Da mesma forma que o diabo usa homens para ferir, Deus usa homens para sarar. Mas tem uma analogia que é bem interessante para isso que o Wagner levantou, que às vezes o problema nem está no outro, está na própria pessoa que está ferida, que está decepcionada, que está frustrada. Você já viu um gatinho quando está ferido? Ele fica no cantinho ali, quietinho. Você vai com o coração desejoso de ajudar o gatinho a se resolver dos seus ferimentos. O que ele faz? Ele vai para cima de você. Porque o que ele está pensando naquela hora? Ele está pensando que você vai ser mais um que vai ferir ele. Então, às vezes, o lado de cá até está tentando ajudar mesmo, mas a pessoa que está ferida, ela já colocou aquela capa. Já colocou aquele conceito de que ali é mais um. E por isso que eu penso que, para andar em unidade, a gente vai ter que trabalhar uma consciência. E a consciência que eu acredito que a gente precisa ter de que nós precisamos estar abertos para sermos frustrados de novo. Nós vamos talvez se decepcionar de novo. Porque eu creio nisso aí que o pastor falou. Talvez essa seleção de pessoas que a gente constrói na nossa cabeça, que são habilitadas para cuidar da gente, seja uma seleção a partir de nós, não a partir da nossa cura ou do desejo da nossa cura. Por isso que é tão importante a pessoa que está ferida procurar primeiro estar bem resolvida, estar sarada, para poder dar credibilidade, sabendo que pode ser frustrada de novo. Eu costumo, a gente atende bastante pastores. Uma boa parte dos pastores, eles chegam assim, Eu costumo dizer para eles o seguinte: Deus está mostrando para você tudo aquilo que você não deseja, para que você faça diferente, para que você seja um remidor
um remidor dessa área. Porque se não acreditaram em você, agora você precisa acreditar nas pessoas, você precisa investir. Se não investiram em você, você precisa investir nas pessoas. Porque Deus, ele revela para nós algumas coisas e usa as circunstâncias adversas para nos moldar e para nos ensinar e para que nós sejamos, como o pastor Ricardo falou, referência para outras pessoas. O escritor John Bevere, ele tem uma fala muito interessante. Ele diz que quando você pisa no pé de alguém com a unha encravada, ele desconta em você como se você tivesse machucado ele. Mas, na verdade, você não machucou, você só tocou onde estava machucado. Né? Então, é essa questão. Às vezes, nós estamos reagindo baseado no que fizeram conosco, né? Lá atrás. Então, a gente precisa, como o pastor Jean disse, nos resolvermos, né? E saber que nós corremos o risco novamente. Né? No relacionamento é isso. Não tem como você estar 100% protegido. Mas para se relacionar precisa ter humildade, né, pastor? Eu acho que porque uma coisa assim, eu não tô... Por que a gente anda junto? Porque a gente entende. Eu sou pai de 3 filhos e o mais velho tem 16. Mas quando ele era bebezinho, tinha um desenho da Disney que era o Carros. E o personagem protagonista, o Relâmpago McQueen, ele tinha uma frase que é uma verdade. Ninguém é genial sozinho. E aí eu pergunto, se até a Disney já descobriu isso, por que a gente fica insistindo em andar sozinho, né? Então, eu acredito que andar sozinho, além de ser um ato de inteligência, vai requerer de você humildade, porque eu não ando com o pastor Juscelio porque ele é perfeito, porque ele tem toda a verdade de Deus, ou porque ele carrega algo... Não, eu ando porque eu preciso andar. E a gente só pode ser... Eu tenho um princípio que eu acho que é válido. A gente só pode ser salvo se a gente reconhece que está perdido. E para você reconhecer que você está perdido, você precisa ter humildade. Senão você vai ficar andando em círculo, vai dando volta, vai sendo teimoso e não vai corrigir a tua rota, né? Esses dias eu estava pensando exatamente nisso, né? Sobre desígnios, né? Sobre visão. Quando Deus nos dá uma visão, Ele nos dá uma visão pessoal. A visão é pessoal, mas o cumprimento dela é coletivo. Você nunca vai cumprir uma visão sozinho, porque Deus deu uma visão para Moisés. Deus não poderia ter curado Moisés da sua gagueira para ele cumprir? Mas quem que falava com o faraó? Então, no nosso desígnio, até para a gente cumprir nossa missão, cumprir a Agora nossa... tu já imaginou, desculpa te cortar, quando Moisés e Arão brigavam? Ô Moisés, o que Deus falou? Não falo. Não concordo. Não falo, não vou dizer. Aí tá, aí se arruma, dá certo. Daqui a pouco, Moisés é que dá, Arão é que trabalha. Ô Arão, Deus falou assim, não vou dizer. Não vou falar pra ninguém sobre isso. Como um precisava do outro, mano. Como um precisava do outro. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, você que está acompanhando, quando a gente já viveu dores, situações contrárias, ou a gente pode estar até de repente nessas alturas mergulhado no pecado, seja como for, falas, conversas, discursos, eles podem alcançar nossa mente, mas eles não alcançam o nosso coração. E a gente está aqui nessa conversa, nesse bate-papo, fazendo defesas do que vale a pena, porque na verdade a gente encontrou um lugar onde a cura chegou. A gente encontrou um lugar onde nossas casas foram alcançadas. Nós estamos aqui agora nessa mesa, nossas esposas estão lá dentro, sentando, tomando café, rindo, falando dos nossos defeitos, uma para outra provavelmente. E Acho que nem tem. Inventando, né? Defeito que a gente não tem. Como é que pode? E nossos filhos têm um apreço tão lindo. Os filhos do Luiz Paulo gostam tanto da gente. As filhas do Wagner, a filha do pastor Ricardo, a rainha Esther, tem um apreço tão grande pra gente. E o príncipe E o Theo já gosta, já. Né? Então, eu gostaria de falar para você, o meu pastor, ele tem uma frase, um discurso que ele fala, que eu sei que não é simples de ouvir, mas ele diz uma coisa: a unção que você
que você crê, ela existe. A igreja que você acredita, ela existe. A comunhão que você acredita, ela existe. Então, tem lugares, eu vivi dias na minha vida que eu podia ouvir 1000 podcasts desse. Que a minha mente estava impermeabilizada, ela não atravessava. Não era o suficiente. Alguém precisou me tocar com cordas de amor. Eu precisei encontrar a chaga no Messias na vida de alguém. E um lugar onde não se tem pretensão de nada. Um lugar onde a gente não quer pregar. Um lugar onde a gente não quer disputar lugar. Um lugar também a gente não está buscando oportunidades. Não. Um lugar onde a gente possa simplesmente chegar e ser a gente. Ser nós mesmos. Um lugar onde vai falar com o coração do homem e não necessariamente com o pastor. Então, esse lugar que Naamã encontrou. Naamã estava leproso, ele ficou muito chateado porque ele chegou na casa de Eliseu e ele achava que Eliseu estava esperando o chefe do exército do rei da Síria. Ele teve uma decepção. Por quê? Porque ele foi com todos os seus súditos. Ali estava o chefe do exército do rei da Síria, com todo esse status. Naamã só estava esperando o leproso e mais ninguém. Então, se um lugar onde a nossa lepra, ela não precisa ser escondida, não precisa ser tapada, mas ela também encontra um lugar de cura. Então, essa que é a proposta da mesa, desse lugar de comunhão, do Mevam Missão Sudeste. É isso que a gente tem experimentado, é isso que a gente tem vivido, é isso que a gente tem se permitido. Como é bom você ter um lugar, como é bom não precisar ser um herói, como é bom não precisar ser um super-homem espiritual, como é bom você poder ser Jesus, homem, e ser o Cristo, o Messias. Como é bom um lugar onde a gente pode viver a unção gloriosa de Deus, passa por nós, mas a gente pode viver também o Jesus que pede ajuda, pede oração. Ele disse: ora comigo, pelo menos 1 hora, eu peço oração. O Jesus que diz: eu desejei ardentemente ter esse momento de mesa com vocês. O Jesus que chega no meio dos seus discípulos e diz: olha, eu estou angustiado até a morte. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos no lugar aonde você pode se mover, no leão e no cordeiro. Como um leão, você pega uma queixada de jumento e mata 1000 filisteus. Como cordeiro, você grita: estou morrendo de sede. Então é um lugar assim que a gente acredita. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, no Instagram do Mevam Missão Sudeste, tem as informações todo ali sobre os lugares que a gente se reúne, os lugares que a gente se encontra. E se você quer chegar um pouquinho mais perto, entende que teu casamento, tua casa, tua vida, não um microfone, não um púlpito, mas a tua vida precisa de um refrigério, precisa de oxigênio. Seja bem-vindo, procure saber os endereços das mesas aqui nas nossas redes sociais, tanto no canal do Mevam Missão Sudeste, que ainda está em andamento, mas o Instagram já está muito pronto de um tempo e tem todas as informações ali. Para a gente não extrapolar em muito horário, eu quero dar aqui um minuto para cada um, agora a partir do pastor Wagner, para a gente ir se despedindo por aqui. Tá bom? Meu querido pastor Wagner, não esquece de falar aí o endereço, o lugar da mesa de comunhão, onde você é o hospedeiro da casa lá, e as tuas considerações. Amém. Temos uma casa de paternidade ali em Mauá, na rua Dr. Fernando Costa, bem no centro ali, próximo do centro de Mauá. Rua Dr. Fernando Costa, 492, Vila Emílio, Mauá, ABC, São Paulo. Então você que quer se aproximar dessa mesa, nós estamos ali para receber você. E uma vez por mês os pastores estão ali. Tem sido um tempo muito precioso para as nossas vidas e você vai ser bem-vindo. Pastor Ricardo Costa, embora aqui em Campinas conosco, prepare-se porque Carapicuíba
está prestes a hospedar uma mesa dessa de comunhão com os pastores. Fique à vontade. Amém. Nós já temos falado com os pastores lá e há um desejo no coração deles, né? Nós estamos ali na frente do Desmanche Dois Irmãos, a igreja está ali, eu estou aqui, nós não estamos né? na Avenida ali Victório Fornazaro, número 11, e brevemente nós vamos estar começando uma mesa ali, nós já conversamos sobre isso, né, Sim. pastor? Vamos estar dando início ali, e eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que existe vida após as decepções, existe vida após uma ferida, né? A gente só precisa ter coragem de sair do nosso mundo e vivermos o novo de Deus, né? Amém. Eu ou o senhor se apresenta? A gente quer agradecer esse tempo muito precioso que passamos aqui. Eu sei que quem vai estar assistindo daqui a pouco pode ser edificado, pode dar um start e vir de fato para fora. E a gente está aqui em Campinas, juntamente com o pastor Juscelio Mevan. Eu acredito que ele vai falar. Não, é você mesmo. Posso falar? E os nossos encontros, as nossas mesas. É da rua Antônio Nunes dos Santos, 121, ali no Jardim do Vovô, na Anhanguera, frente a Leroy Merlin. Nós estamos reunidos ali, e as nossas mesas e cafés com o apóstolo Luiz Hermínio acontecem exatamente ali. Meu querido amigo, Que bom poder estar com vocês nessa mesa aqui e dizer que tem sido muito gratificante caminhar junto, andar junto e lembrar mais uma vez a frase do profeta Relâmpago McQueen, né? Ninguém é genial sozinho. Nós estamos ali em São Paulo, na Rua Orfanato, 1280, no bairro da Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Tem sido muito bom, uma vez por mês a gente se reúne. As datas você pode acessar nos canais oficiais aí, principalmente no Instagram da Missão Sudeste. E vamos junto, vamos pra frente. bênção, meu querido pastor, minha querida pastora, você que é um líder, que tem uma unção, que tem um cajado na sua mão, mesmo que não está em exercício. Que o Senhor abençoe sua vida, seu coração. Se você puder, nos siga nas redes sociais do Mevan Missão Sudeste e que seu coração seja edificado, bem como a sua casa. Deus abençoe. Ficamos por aqui com o podcast do Mevan Missão Sudeste. Até uma próxima oportunidade.